Amados de meu Pai, como vai? Tudo bem com você? Alguém perguntou, por que amado de meu Pai? Por que eu sempre introduzo isso nos nossos estudos? É porque a palavra de Deus diz isso, não é? O nosso mandamento é bem claro. Se você tem os mandamentos e os guarda, o Senhor te ama. E você é um amado do Senhor. Não só isso, mas eu quero pedir a você que hoje vocês tenham a leitura em 1 Pedro, capítulo 2, todo ele. Olha que o que o Senhor disse ao teu respeito, ao meu respeito. Além de amado do meu Pai, você é também uma pedra viva. Os templos eram construídos de pedras, não é? Então, você é uma dessas partes, você é um dos tijolos, mas é uma pedra viva. Olha, isso é de Deus para você. Quem você é com o Senhor, quem você é em Cristo. Não só isso, mas você é uma casa espiritual. É onde a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora. Lá no Velho Testamento ele habitava nos templos, não é? No Novo Testamento ele faz morada no meu e no seu coração. Você é uma casa espiritual. E mais, diz assim, ó, vós sois, olha o que você é, meu querido, você é uma geração eleita. Lá da eternidade, Deus tinha o pensamento em você, e você é parte do reino dele, porque você foi elegido nele. Também você é um sacerdócio real. Não é um sacerdócio comum, real. Você é parte do reino de Deus, parte do rei que comanda esse mundo. Nesse caso, nosso Senhor e Jesus Cristo, não é? Não. E isso também é uma nação santa. Veja, a palavra de Deus fala que você é um santo, não é? Então, olha, fala, eu santo, sim, a palavra de Deus nos ensina que você é parte dessa nação santo, um povo adquirido, para quê? Aí a pergunta é, poxa, se o Senhor me chama de pedra viva, casa espiritual, geração eleita, sacerdócio real, não é? Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Veja, você estava nas trevas, separado de Deus. Você era uma criatura de Deus. Hoje você é um filho de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Então, ele te separou, ele te adquiriu com um propósito, para que você anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá. Como você tem observado, hoje nós estamos iniciando o último módulo do nosso estudo nos mandamentos de Cristo. E esses mandamentos vamos concentrar nesse aspecto de servir ao Senhor, envolver na missão com o Senhor. Esse texto base que eu quero levantar para você, para a gente meditar, para que Deus fez toda essa obra na minha e na sua vida, para que você anuncie a virtude de Deus. Vós, novamente, vós que em outro tempo, não eres povos, não era povo, eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Tem semente, meu querido. Além de amado no Senhor, você é um povo escolhido com um propósito de anunciar a grandeza de Deus. É o que nós iremos abordar nos mandamentos. Uns 3 ou 4 estudos assim, nós iremos encerrar o módulo sobre os mandamentos de Cristo. Tá? Então, não esqueça, você foi chamado, você foi escolhido e você é parte da igreja dele hoje com esse propósito, para que você anuncie
o reino de Deus. Que privilégio, meu querido. Que privilégio. Isso me deixa assim transtornado só de pensar as implicações dessas verdades, não é? Então, o pensamento de você poder envolver com Deus, o Criador do universo, quer te envolver nessa obra, quer te envolver nessa missão. Que privilégio é esse? Que bênção tremenda! Você apresentar aos perdidos. Porque a Escritura diz, você chegou, era um tempo que você não era povo, agora você é povo de Deus. Que não estava sobre a misericórdia de Deus, hoje você está. Então existe um grupo de pessoas em nossa volta que precisam ouvir essa mensagem. A gente tem que demonstrar a grandiosidade de Deus a esse povo que estão perdidos em nossa volta. Você precisa, e eu preciso, ser um canal de bênção dessas realidades. E mais, não se esqueça disso. Se você assim faz, eu posso dizer com toda sinceridade, você não vai se desanimar nessa sua caminhada com o Senhor. Ânimo brotará no teu coração. E na medida em que a gente esfria, não é? Por isso que eu falo que a gente precisa de acalentar o nosso coração. Essas ideias, esse desejo de servi-lo, de envolver com ele, precisa estar no nosso coração, né? Para você que talvez está chegando agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, vou dar uma pincelada rapidinha. Mas o nosso ponto de partida, nós começamos lá em João 14, 21. E vou até cantar esse versículo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tremendo versículo, uma tremenda promessa. Então, nós começamos essa série partindo desse pressuposto, desse ensino, que diz, guardar os mandamentos é prova que você ama o Senhor. E na medida em que você guarda o mandamento, o Senhor se revela a você que te ama. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade de Deus, se revelará a você. Pensando assim, lendo os mandamentos, nós fizemos até o presente momento 3 ênfases. E são cruciais que nós encontramos nos mandamentos. A primeira, nessa sua caminhada com o Senhor, faz necessário que você conheça o Senhor. Então nós encontramos mandamentos na palavra do Senhor que trabalham esse aspecto de conhecê-lo. Fizemos estudos sobre a necessidade de nascer de novo, a necessidade de se arrepender dos seus pecados, a necessidade de segui-lo. Então nós trabalhamos nisso, que faz necessário, a primeira coisa é você conhecê-lo. Outro aspecto também, que você também precisa praticar certas disciplinas, não é? Vou pegar o meu caderninho aqui, você que está acompanhando sabe. Você que não está, deixa eu dar uma pequena palavra. Então aqui é um caderno que você tem que ter, para que você anote os seus pedidos de orações. E você, na sua caminhada, na sua leitura da palavra do Senhor, você anote o que Deus está falando com você. 2 coisas nós abordamos nessa ênfase, nesse estudo. Você vai aprender a falar e a ouvir. Você fala com Deus em oração e você escuta, você ouve Ele estudando a palavra. Né? Eu lembro um dos versículos lá que diz aí, que, ou seja, da ideia de bem-aventurado, feliz, ou da necessidade que aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, não é? E depois de a gente ter trabalhado esses estudos, nós chegamos nos estudos na qual foi perguntado a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Jesus deu a resposta que mostrou 2. Primeiramente é amá-lo. E nós usamos a palavra café, com todo o seu coração, alma, força e intelecto, não é? Amá-lo.
Aí Jesus falou, ó, e outro tão igual, tão importante, no mesmo nível, que é onde entra a angústia que começa, porque ele coloca o próximo, fala em amar o próximo, colocar o próximo. Então, aí, então, entendendo essas realidades, esses ensinos, não é? Que a gente vai desejar e vai pedir ao Senhor para que nós anunciemos. Tá. Quero fazer uma ressalva aqui para dar uma pincelada em quais são essas virtudes que temos que anunciar. Bem simples. Você vai falar, ai, claro, devemos anunciar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Escutei um amém do seu lado, amém. E que Cristo salva. Amém? Amém? Tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tente responder rapidamente. Quando foi a última vez que você viu alguém em teu lado, no teu círculo de influência que você conhece, que teve de Deus essa transformação? Quando foi a última vez que você viu uma vida transformada? Por isso que eu digo, Cristo salva. É muito importante essa ênfase. Ele salva, ele continua salvando hoje. Por quê? Porque, num certo sentido, parece que nós vivemos numa época na qual a gente nega o poder de Deus, a gente parece que não vê com frequência mais essa manifestação do Espírito Santo de Deus, salvando vidas. E a nossa mensagem ela tem que estar nessa base de ensino. Cristo salva. Cristo pega aquela pessoa que está no domínio de Satanás. Porque a palavra de Deus ensina bem claro. Você está no domínio de Cristo ou no domínio de Satanás. Não tem um outro caminho. A pessoa que está sendo destruída, está presa em pecados, está presa em vícios, em domínios profundos. Cristo vai pegar aquela pessoa e transforma aquela pessoa. Qual foi a última vez que você viu isso acontecer em sua volta? Tá. Então, esse caminho que existe tem que ter um arrependimento genuíno, profundo. Mudanças radicais na vida da pessoa. Mas alguns dias diz o seguinte, já tive a oportunidade de ouvir, vou fazer uma ilustração, parece que algumas pessoas chegam assim de terno e gravata, arrumadinho, cabelo bem bonitinho, tudo certinho. Olha, tive um encontro com Deus. Tá. Eu estou usando a ideia de vestido porque o encontro com Deus é como se você sofresse assim uma descarga elétrica, um raio do céu, um raio cósmico. Porque o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Nissim, que se esteve entre nós, se colocou entre nós, andou, ensinou, deu os mandamentos. E antes dele partir, ele disse, olha, eu vou deixar para vocês o ajudador, o Espírito Santo. E promessa lá em Atos que esse Espírito Santo ia nos dar um poder. Esse poder diz que seria como se fosse da ideia de dunamis, o grego, que é dinamite, uma explosão. Então a pessoa recebeu uma carga do cósmico. E nada transformou. Roupinha bonitinha, cabelinho passado. Recebeu uma carga elétrica. E nada mudou. Não mudou na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nos seus vícios, na sua forma de lidar com o trabalho, com as pessoas. Nada mudou. Bem, o Evangelho de Cristo, ela
transforma a vida. O Evangelho segundo Jesus Cristo é o Evangelho do Reino. Não é? Mas parece que nós também vivemos numa época que eu chamo de cristão ateu. Eles não creem mais na palavra de Deus, como deveria. A palavra de Deus se torna assim. Aqui, nós temos aqui uns bolinhos. Você vai num restaurante chinês, você recebe um bolinho, e aquele bolinho você quebra ele, né? uma biscoitinho, aí tem uma promessa. São promessas boas, sempre coisas boas, até dá o nome da lote para você jogar, não é? Bem, alguns, nesse presente século, têm a palavra de Deus dessa forma. São bolinhos chineses, são as coisas boas que falam de coisas graciosas, de milagres, de projeção. Então, é um catar, não é? Me vem à mente aqui, nas fazendas, quando eu estava na fazenda para pegar assim, jabuticaba, a gente sobe, a gente pega aquelas maiores. Então as pessoas vão nas escrituras e pega aquilo que interessa, como diz Timóteo, aquilo que dá comichões no ouvido. Sério isso? Agora, o Evangelho segundo Jesus Cristo transforma vidas. E eu e você devemos anunciar este Evangelho com coragem, sem medo de ser criticado, porque você vai ser criticado. Por quem? Pelo mundo? Não. Pela igreja. A gente fala isso mais na frente, não é? Porque o ouvido destes já não querem mais a centralidade do Evangelho, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eles desconstruíram isso e trouxeram um Evangelho adocicado, que dá ênfase no humanismo, no pop psychology, a psicologia social, ou seja, tudo é utilizado hoje. Pouco é utilizado é a palavra de Deus, como se a palavra de Deus não fosse mais suficiente para salvar vidas. E meu querido, meu irmão e minha irmã que está do outro lado, sim, Cristo salva, Cristo transforma vidas. Lá em Zacarias 4:6, lembrando do que nós estamos falando até o presente momento, e eu falei na semana passada e volto a falar, essa transformação, essa capacitação não vem de você. Você não tem poder para transformar o teu ser para agradar a Deus. Você não tem. Nós não temos essa capacitação, essa capacidade em si, em nós mesmos. Zacarias 4:6 diz assim: não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu espírito. João 14, diz o seguinte, Jesus dizendo, falando que ele era a videira, que nós somos os galhos, e esse versículo eu tive tremenda dificuldade por muitos anos. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas quando você olha em volta, no mundo, as coisas que estão acontecendo, na história, muitos ateus, pessoas que não creram em Deus, construíram grandes coisas, grandes impérios. Mas como que a palavra de Deus diz isso, que sem ele nada podemos fazer? Nada que dê glórias a Deus. E você que é parte do reino de Deus, você vive para a glória de Deus. Você não vive para a glória do mundo. Você não vive escutando o mundo que direciona a sua vida. O que direciona a sua vida é a palavra de Deus. E você é um extraterrestre, não é? Você tá sozinho nessa. Tudo bem. Não vai ter muitos caminhando nesse caminho. Vai ser solitário. Tudo bem. É assim mesmo. Sempre foi. Lá em... não me vem à mente onde, mas ele diz assim,
que Deus, ele opera em nós o querer e o efetuar. O contexto está falando que a gente precisa operar a nossa salvação com temor e tremor, não é? A ideia de salvação aí é santificação do presente para essa operação. Aí ele fala que Deus opera em você o querer, você querer essa realidade e o efetuar. Mas os desconstrutores, os que desconstroem o evangelho, faz a maior bagunça nisso. Põe isso como você tivesse essa capacidade. E você não tem, e eu não tenho, e por isso que precisamos depender dele diariamente e conversar com ele frequentemente. E na nossa luta pessoal, aquilo que a gente tem uma luta, colocar diante dele, porque o Espírito de Deus quer nos ajudar e vai nos ajudar nesse caminho. Mas, novamente, esse momento, me desculpe se eu estou assim, meio motivado, mas há muita coisa acontecendo. Não é? E é quando a gente já percebe no mundo cristão sempre foi assim, mas tem momentos que parece que te inquieta. Né? Então, o evangelho do reino de Deus requer obediência. Novamente, o evangelho segundo Jesus Cristo, que é o evangelho do reino, requer obediência. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque você é salvo. Você entendeu? Você não faz as coisas para ser salvo, não. Você é salvo, aí você faz as boas obras, você obedece, porque Deus vai operar em você o querer e o efetuar. Essa manifestação do Espírito Santo em sua vida. Tá aí a importância dos nossos mandamentos que a gente tem estudado até o presente momento. A ênfase nesse, e eles são confrontativos com a nossa forma mundana de pensar. Você sabe, você viu até o presente momento esses mandamentos que a gente está estudando, como eles confrontam o nosso ser? Essa ideia de amar o próximo, fazer ao próximo, não temer aos homens, mas temer a Deus, ser servo. Pergunta, aonde é que você escuta isso? Na televisão? Nos jornais? Na internet? Triste que até no meio cristão a gente não escuta mais isso com frequência. É o bolinho chinês, promessas, coisas boas, não é? Ideia de, como Jesus diz, os últimos serão os primeiros. Pessoas que criam nessas verdades e praticam essas verdades serão os últimos. O mundo será a escória do mundo, não é? Com certeza, se você tem desejado e tem caminhado com o Senhor, você sabe o que eu estou falando, que é verdade. Você não vai ter aplauso do mundo, não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, os últimos serão os primeiros. E essa vida transformada, esse desejo de obediência para cumprir os mandamentos de Cristo, é evidência que você é uma pessoa transformada, que você é cidadão do reino de Deus. Olha aqui, Mateus 5, do 1 ao 13. Jesus começa um dos principais dos seus ensinos, que é chamado Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, bem-aventurança é feliz, felicíssimo, ou feliz, extremamente feliz. A pergunta é para você: você quer ser feliz? É claro que quer. Por que você estuda, você trabalha, você constrói as coisas? Para ser feliz, para desfrutar de felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Mas olha aqui, segundo Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o que é ser feliz?
o padrão de ser feliz. Porque às vezes na nossa mente, ser feliz é aquilo que o mundo apresenta. É ter aquilo que você ainda não tem. Você será feliz quando você tiver isso. Não é? Aí você pega, gasta um dinheiro que você não tem, compra uma coisa que você não precisa, para agradar pessoas que nem se conhecem. Você teme o homem, vive no temor ao homem e não teme o Senhor. Não é? Você já viu isso nos nossos corações? Essa luta? Tá. Então, ele começa o sermão do monte dizendo assim, ó, bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. Veja, você pertence a um reino e é nesse reino você se apresenta como pobre de espírito. Porque ele fala, deste será o reino dos céus. Ou seja, a entrada no reino dos céus. Qual que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é feliz. Os que choram serão felizes. Chorar é fraqueza. Pelos seus pecados, pela falta da justiça no mundo, não é? As coisas. Os que são mansos, ser manso é ser fraco. Não, Jesus deixa bem claro que felizes são os mansos. Aqueles que são limpos de coração verão a Deus, são os felizes. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, a pessoa que busca pacificar situações, não jogar gasolina para isso, não é? Os que são perseguidos por causa dessa justiça. Pois, se a gente calar em relação ao Evangelho de Cristo, não seremos perseguidos não. Mas à medida em que falamos do Evangelho de Cristo, da forma que Cristo falou e apresentou, sem tentar adocicar, sem tentar amenizar as verdades, deixar ela clara como ela é, você vai ser perseguido. Você vai ser criticado. Pode contar com isso. Pode contar com isso. Porque se no certo sentido não há essa perseguição do mundo em relação a você, é porque o teu testemunho está fraquinho, fraquinho. Não é? Porque a gente gosta, a gente quer hoje, a gente quer uma espiritualidade cosmética, né? Aparente só. Não quer um evangelho que exige transformação, largar os seos pecados, os meus pecados. Não, a gente não quer isso não. Que exige compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a vida, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente não quer isso não. Intimidade com o Senhor, busca de intimidade diária. Isso é demais. E falar de intimidade com o Senhor, a gente fala, é importante. Mas e a intimidade com o pecado? Você já ouviu isso? Intimidade com o pecado é você aprender a ver os seus pecados. Reconhecer é pecado. Chamar ele de pecado. Essa disposição é pecado. Isso não agrada o Senhor. Fazer essa volta para dentro de si mesmo e conversar com você e ver essas áreas, esses pecados. Então você precisa ter também uma intimidade com o pecado, saber identificar pecado e chamá-lo de pecado, ou como a palavra de Deus fala, pela ajuda do Espírito Santo, mortificar esses pecados. Tá. Então você e eu fomos adquiridos para que a gente anuncie essas virtudes daquele que nos chamou das trevas. Somos uma geração eleita, somos sacerdócio real. A gente não era povo, agora a gente é povo, a gente é uma nação santa. E a gente precisa anunciar esse evangelho. Tá. Novamente, desculpa se me exaltei um pouquinho, mas lá em Romanos 12, acho que é 12, 1 e 2, Paulo fala que a gente não deve ceder e ser conformado com este mundo, com o padrão, com a forma que o mundo age. Mas muito pelo contrário, a gente tem que ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que a gente experimente a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus em nossa vida é experimentada, a gente só tem experiência com ela quando o nosso entendimento
é transformado. E essa transformação é para as coisas de Deus, para o Evangelho segundo Jesus Cristo, para a aplicação dos mandamentos de Cristo em nossas vidas. Tá? Na semana que vem, vamos ficar de forma mais prática, pegar um ou dois mandamentos e desenvolvê-los. E é a minha oração é que você esteja na próxima semana com a gente. Esteja orando por mim, esteja orando para que as pessoas que escutem, que estão escutando esse vídeo, Deus faça uma grande obra no coração delas. Tá, meu querido? Deus te abençoe. Você tenha uma boa semana na presença do Senhor e a gente se vê na próxima semana.